Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Jaleco Inspirador. Esse não é um programa de bate-papo. Você vai conhecer aqui a história do profissional por trás do jaleco. Quem é o ser humano aí por trás do jaleco? Os desafios, as conquistas. Já parou para pensar na sua consulta ali que você fica 30 minutos, uma hora, que ali por trás daquele jaleco existe um ser humano também? E como ele chegou, onde ele chegou? Acompanhe agora essa jornada nossa através das principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer e também pelo nosso canal do YouTube, Jaleco Inspirador. Não deixe de curtir, compartilhar. Hoje eu começo o programa ali, né, com como é que esse convidado nosso chegou até aqui. Eu conheci ele através de um amigo e na primeira vez que a gente foi conversar foram quase 3 horas só de conversa ali. É um cara fantástico e o programa começa com 3 perguntas. Seu nome, sua idade e quem é você, sem dizer o que você faz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aí, Thiago, pela oportunidade. Meu nome é Charles e eu sou médico, oftalmologista. E o que eu faço a gente vai saber aí durante aí o bate-papo. Aí. No decorrer desse bate-papo, fique com a gente até o final para você descobrir quem que é o Charles ali, o que ele faz. O Charles, você nasceu onde, Charles? Eu nasci em Valadares, interior de Minas. Valadares, interior de Minas. Tem irmãos? Tenho 2 irmãs. 2 irmãs, show. E seus pais faziam ou fazem o quê? Meu pai, ele é médico oftalmologista também, atua até hoje, está com 75 anos, mas atua até hoje. Minha mãe já é falecida, mas ela era professora de educação física. Professor, filho de um professor e de um médico, então, né? Como é que chama seu pai? Paulo Petrucelli. Doutor Paulo Petrucelli. E esse nome vem de onde, Petrucelli? Na verdade, ele é italiano, né? A família do meu pai, ela veio para o Brasil, né, na época da guerra e se situaram em Santa Maria do Suaçuí, no interior de Minas também. Meu pai nasceu lá. E depois eles acabaram mudando para Valadares. Meu pai saiu para estudar e voltou para Valadares, onde eu nasci, e eu depois acabei mudando para Belo Horizonte para estudar. Saí daqui também para fazer faculdade em Barbacena, fiz residência no Rio, voltei para BH para fazer fellow e mestrado, e estou aqui desde então já atuando no glaucoma e na oftalmologia desde 2010. Então, seus pais eram lá do sul de Minas, foram para Valadares? Do leste de Minas. Do leste de Minas. Não, é porque, na verdade, Santa Maria do Suaçuí é leste de Minas também. Leste de Minas também. E lá na sua infância foi em Valadares? A minha infância foi toda em Valadares. Eu fiquei em Valadares até por volta dos 15 anos, mais ou menos. E qual que era o apelido do Charles quando ele era pequeno? Era Charloca. Charloca? Não me pergunte por quê. O apelido não vem da gente, de menos desespera, né? Exatamente. E o Charloca lá em Valadares, o que ele queria ser quando ele crescesse? Cara, na verdade, né, eu como apaixonado por futebol, a gente sempre sonhou em ser jogador de futebol. Mas eu acho que era aquele sonho mesmo, lúdico mesmo, né? Nunca foi um sonho real, assim, né? Cheguei a jogar futebol, joguei em clubes de futebol de salão, fui federado, tudo. Legal. Mas assim, sempre mesmo como é que eu vou falar? Como algo que era prazeroso, porque eu lembro que quando eu tinha que começar a concentrar, aquilo me incomodava. Então eu falei, isso aí não é pra mim não, pra mim futebol é lazer e que eu faço até hoje, graças a Deus. Poxa, legal. Então começou ali, a maioria, né, pela época também, o jogador de futebol, o Brasil tava naquela fase boa, né, os times e tudo. E ali o Charloca, então, queria ser jogador de futebol. Queria ser jogador de futebol. Fez o ensino médio todo ali em Valadares? Não, eu terminei o ensino médio aqui em BH. Eu já vim para estudar o 2º grau, eu estudei aqui no Colégio Dom Silvério, e joguei bola aqui, fui campeão metropolitano pelo Dom Silvério aqui de futsal. Legal, hein? Muito legal, foi uma experiência muito boa. Mas a família veio morar em Belo Horizonte? Você veio sozinho? Eu vinha primeiro sozinho, minhas irmãs vieram depois, meus pais continuaram em Valadares, onde meu pai está até hoje. E você fazia aquela final de semana em Valadares ou ficava mais aqui em Belo Horizonte? Não, eu ficava mais aqui, né? Mas assim, tava sempre indo lá uma vez a cada 2 meses, todo mês, assim, mas gostava de ir na época bastante. E esse bichinho da medicina te picou foi quando ali, hein? Cara, vamos lá, eu não tenho uma picada certinha, mas assim, cara, eu cresci vendo meu pai ser médico, né? Quando a gente era pequeno, às vezes minha mãe não tinha babá, eu ficava no consultório do meu pai, lá com a secretária dele, ficava lá estudando, pequeno, né? Fazendo os deveres da escola, do meu dia a dia, às vezes eu ficava lá. Então, quando meu pai, ele empreendeu na saúde também, ele saiu do consultório e ele foi idealizador e fundador, junto com outros colegas, de um hospital de olhos em Valadares, que chama Hospital de Olhos Governador Valadares,
Às vezes, nas férias eu ficava lá com ele mandava eu fazer alguma coisa lá para ele, organizar alguma coisa de estoque. Então eu fui vivendo aquela rotina ali, né? E meu pai sempre foi para mim uma referência de pessoa. Ele era muito respeitado na cidade, ainda, né? E aquilo me comoveu. Então, assim, só que no primeiro momento eu não queria ser oftalmologista. Eu queria ser um médico, talvez intensivista, aquele médico de porta de hospital, aquela coisa, vamos botar assim, do seriado, sabe? Aquele médico que é salvador, que é o herói. Eu acho que eu tinha um pouco disso, até que quando eu entrei na faculdade, comecei a fazer os estágios, eu lembro que eu fiz um estágio no João 23 aqui em Belo Horizonte, eu vi que a vida de um médico intensivista, né? Eu vi os médicos que eram meus professores ali no estágio, não eram vidas que eu queria para mim, eu queria ter qualidade de vida. Só vamos voltar um pouquinho. Então, você veio para Belo Horizonte, fez o ensino médio e cursou o início da medicina em qual universidade? Eu fiz em Barbacena. Só que como Barbacena é muito próximo aqui, todo final de semana eu vim. Voltava para cá. A gente continuava tendo casa aqui, minhas irmãs moravam aqui, e aí eu fazia os estágios aqui. Show. Então você ficou ali os 6 anos em Barbacena até se formar? Indo e voltando. Todo final de semana eu estava aqui. De sexta a domingo eu estava aqui. E daí foi fazer o estágio no João 23? Fiz estágio no João 23. Aí viu que aquela pressão ali... Aquilo não era para mim. Eu era um cara que queria ter qualidade de vida, achava muito legal quem fazia, mas eu falava, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu lembro que teve uma época na faculdade, eu já ali no 4º, 5º ano, e eu pensei até, não é largar a medicina, eu tava meio frustrado com o que eu queria ser dentro da medicina. E eu gostava muito de matemática, de números, eu pensei em fazer economia. Eu falei, cara, será que eu largo a faculdade? Será que depois eu faço? Mas aí, eu conversando com meu pai, um dia ele me sugeriu fazer um estágio na clínica oftalmológica de um amigo dele aqui. E assim eu fiz, e aí eu adorei a oftalmologia pelo seguinte, porque a oftalmologia ela me dava qualidade de vida, não tinha plantão, tinha área clínica que eu gosto muito, né? Eu gosto muito do desafio de cada paciente, eu fazer um diagnóstico específico, tinha questão cirúrgica, que era também uma coisa que eu gostava, então ela me completou muito bem, que era o que meu pai fazia. E aí, no primeiro momento, quando eu fui fazer... Aí eu fiz residência no Rio de Janeiro. E quando eu acabei a residência, no primeiro momento, a minha ideia era voltar para Valadares. Para atuar lá no hospital com seu pai. Para atuar com meu pai. E aí, todo mundo me pergunta isso, cara, como é que seu pai montou, como é que você não trabalha lá com ele? E aí, isso tem 2 motivos que hoje, na época, eles não eram tão claros para mim. Mas hoje eles são muito claros. Mas você não se via trabalhando lá no hospital mesmo após a saída lá do Rio de Janeiro ou não? Na verdade, o intuito era. E eu cheguei a ir. Logo que eu saí do Rio... Era aquela sequência, né? Vou sair daqui, vou lá trabalhar lá no hospital. Cara, eu tinha ali... Eu falo, a partir do momento que eu escolhi ser oftalmologista, eu era um privilegiado. Eu já tinha onde trabalhar. Né? Só que, quando eu cheguei em Valadares, e com poucos meses lá, 2 coisas me incomodaram. E eu não estava mais gostando de morar em Valadares. Talvez porque, assim, eu sou um cara que sou inquieto. Os meus amigos que estavam ali naquele momento, né, o que me chamavam de charloca, eles estavam muito felizes com aquilo ali, a vida era aquilo, final de semana vai para um barzinho. Não, eu sou um cara que gosta de inovação. Você já viu daqui 10 anos, você ia estar do mesmo jeito ali, exato. Né? E mais do que isso, né? Na hora que eu comecei a ver como meu pai e os sócios deles faziam a gestão do hospital, aquilo me deu um alerta. Por quê? Porque era um modelo de negócio ainda da década de 90. Certo? Sim. Mas que assim, deu super certo, era um case. Tava funcionando, né? Não, funcionando extremamente bem. Só que naquele momento já tinha iniciado o aumento de escolas de medicina de forma maciça. Isso foi em 2010, mais ou menos. E aí eu tinha na minha cabeça o seguinte, esse modelo não se sustenta para o futuro. Conversei com meu pai, e eu lembro que meu pai, assim, na hora que eu fui conversar com ele, né, ele me deu a resposta assim, ele me colocou no meu lugar, mas ele com muito humor, né? Eu lembro que ele falou assim, você tá querendo ensinar o Romário a fazer gol ou o padre a rezar a missa? Você tava ali há quanto tempo atendendo lá já? 1 ano, nem isso mesmo? Não, logo da chegada mesmo. Mas como eu sou curioso, eu ia lá na direção, ia lá no faturamento, ia lá... Entender um pouco do negócio Entender mesmo, um pouco do negócio e assim, eu via que já não era um modelo atual. E mais do que isso, eu via que a cabeça deles
era uma cabeça de que aquilo ali era ok, que aquilo ia se perpetuar. Só que tem um detalhe, eu sabia que em 10 anos aquele modelo era outro e que eu corria o risco que na hora que eu estivesse no auge da minha carreira, eles já estariam aposentando ou seja, o elefante branco ia cair em cima de mim. Como é que ele te falou? Você queria ensinar o padre a fazer a missa? O padre a rezar a missa ou o Romário a fazer gol. Enfim, e aí nisso, cara, eu não queria falar com meu pai que eu ia largar ele de mão. E aí eu lembro que na época eu arrumei um mestrado aqui em Belo Horizonte, que é uma coisa que eu sempre gostei, foi dar aula também. Arrumei um mestrado e eu fiquei indo e voltando. Eu falei, pai, eu vou ficar vindo atender, mas vou ficar em Belo Horizonte. Nessa brincadeira, eu com 2 colegas, eu montei uma clínica aqui em Belo Horizonte. Só que é o seguinte, eu não tinha dinheiro. Né? Meu pai falou, da porta para fora do hospital aqui, você não conta comigo financeiramente. Ali, né? Eu falei, não, pai, só tô te pedindo a benção. Isso era que ano? 2010 para 2011. É mesmo? 2010 e aí você já estava dando esse mestrado aqui e vendo as oportunidades aqui em Belo Horizonte. Eu ainda estava nas optativas do mestrado, eu não tinha entrado ainda, mas eu estava querendo, na verdade, ver se eu conseguia algo aqui, porque eu adorava Belo Horizonte, adoro, né? Amo morar aqui. E aí eu estava vendo se eu conseguia me inserir no mercado aqui, né? Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ter o meu lugar, para eu fazer dentro daquela lógica que eu sempre entendi, porque para fazer do jeito do outro eu trabalhava com meu pai. Já mantinha ali, né, o que ele estava fazendo e dava sequência. E aí, assim, eu lógico, trabalhei para outras pessoas aqui, porque eu precisava me manter, né? E aí eu tive uma oportunidade que é o seguinte, eu conversei com o pai de um amigo meu, que sempre foi para mim uma pessoa referência no mundo dos negócios. Como é que ele chama? Afrânio Chaves. Ele era dono do supermercado dos tecidos, varejão das fábricas, você deve lembrar, legal, né? E ele sempre foi um cara muito visionário. Aí eu conversando com ele, eu falei assim, Afrânio, eu preciso, cara, entrar aqui na oftalmologia, mas hoje em dia eu já não consigo credenciar nos planos, né? Já não consigo entrar na Unimed. Pra você ver como é que já tinha barreiras. Aí ele falou comigo assim, cara, mas essa é a única porta de entrada? Eu falei, tem outra forma de captação de paciente? Eu falei, cara, às vezes tem ali, você ir numa ótica e falar, quando tiver paciente aí, manda pro meu consultório. Ele falou, então existe uma nova possibilidade. Te abriu os olhos ali para outras possibilidades. Aí ele falou comigo assim, cara, você precisa estar onde tem muita ótica e passa muita gente em Belo Horizonte. Acabou a conversa aí. Eu fui para casa com aquele dever de casa e falei... Dormiu pensando naquilo, né? E eu entrei no Google e botei lá. Local que mais passa gente em Belo Horizonte. Deu 2 lugares, Shopping Cidade e, se eu não me engano, era o Shopping do Barreiro, alguma coisa assim. Porque ali tem a estação do Shopping Barreiro ali, né? Dentro do shopping, estação de conexão do ônibus, então passa muita gente ali. Eu falei, uai, a região do Shopping Cidade me interessa. Aí eu fui, passei, na época ali, cara, tinha quase uns 40 óticas no raio, assim, de 5, 6 quarteirões. Eu falei, opa. Você foi andando lá mesmo e olhando, observando. E comecei a olhar locais para locar. E nisso você atendendo em clínicas menores. Só que tinha um grande porém. Eu não tinha dinheiro para comprar maquinário, que maquinário na oftalmologia é caro, e eu não tinha nem um dinheiro para iniciar o projeto. Seu pai já falou que não ia te ajudar. Não, ia me ajudar. Cara, aí eu falo, é Deus, né? Aí eu estava no Fellow, ainda me especializando em glaucoma, e aí tinha um amigo meu, que na época era mais conhecido que amigo, porque o pai dele era amigo do meu pai, e a mãe dele era amiga do meu pai de infância. Ele fazia Fellow de outra especialidade na Santa Casa, onde eu fazia o Fellow de glaucoma. E me falaram que ele tinha um consultório lá. O PH, que hoje é meu sócio, nós somos sócios há 15 anos. No centrão de Belo Horizonte. No centrão de Belo Horizonte. Eu falei, PH, mas aqui... Você atende lá quantas vezes por semana? Não, as 2. Eu falei, cara, mas por que você não vai mais? Eu tenho que estar aqui no Fellow estudando. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dividir lá, que eu divido os custos com você, te ajuda a captar paciente, a gente não tem conflito de interesse, isso é uma coisa que eu falo que é super importante. Ele era qual especialidade? É córnea refrativa, e eu catarata e glaucoma. E eu falei com ele assim, PH, vamos dividir o curso? Ele, claro, ótimo. Né? Assim, a gente já tinha uma afinidade, né? Para nós seria muito bom, e para mim eu não precisava investir R$1. E o meu trabalho foi ir nas óticas, eu ia nas óticas toda semana e falar aqui, se precisar, manda lá pra gente. E aí a gente foi, aos pouquinhos, chamei uma outra amiga que fazia uma outra especialidade. Para não gerar esse conflito aí. E é uma coisa que eu falo, né? Assim, serviços de saúde, como qualquer negócio, você tem que, na confecção dele, minimizar os conflitos de interesse. Mas na saúde tem um porém muito grande, que o CPF conflita com o CNPJ. O que seria isso? O médico, ele é tanto dono quanto no chão de fábrica.
Então, muitas vezes, ele tem que tomar cuidado para ele não privilegiar o CPF dele, que é ganhar no dia a dia, e matar o CNPJ. E quando você tem conflito de interesse, começa a ter competição entre sócios. E aí os dois começam, às vezes, a competir pelo seu CPF e os dois matam o seu CNPJ, que é a galinha dos ovos de ouro. Então, isso é uma dica que eu deixo aqui: mate os conflitos de interesse no início. Muitas vezes a pessoa quer fazer sociedade ali pela amizade ou por outras razões e não leva em considerações os potenciais riscos de interesse ao longo da jornada. Então, assim, fica essa dica aí. Show. E aí, com isso, na época, a gente começou a crescer, né? Só que aí depois eu tive um outro problema, que era o quê? A gente ali só tinha um consultório básico. E aí a gente não tinha equipamento, não tinha nada. Fazia a consulta ali para dar ótica, o que vinha da ótica. E aí já tinha conseguido um plano ou outro, mas, por exemplo, eu queria às vezes operar em algum lugar, eu não podia operar. Os locais não me abriam espaço. Eu tinha que encaminhar para o médico, dono ou chefe lá do departamento daquele local. Eu falei, cara, eu não me formei para ser um passador de óculos, eu quero ser um médico completo. E aí foi o grande erro da minha vida, que virou talvez o maior negócio que eu fiz na minha vida. E hoje eu não tenho dúvida que os momentos mais difíceis da vida que a gente possa passar, tanto na vida pessoal quanto a profissional, são onde deixa a gente mais forte para a gente poder crescer e criar coisas grandes. E aí foi o seguinte, ali para meados de 2012, a gente já tinha chegado no break-even, né? Ali no controle das contas. Estava no equilíbrio legal das contas da clínica, com as consultas. E aí a gente decidiu investir no maquinário de oftalmologia de clínicas, que são alguns milhões. Na época tinha uma grande possibilidade que os juros no Brasil estavam baixos e eu tive acesso a eles. Eu falei, cara, resolveu minha vida. Através de financiamento. Através de financiamento. Pegamos ali alguns milhões ali, equipamos a clínica toda, exceto centro cirúrgico, porque não valia a pena. E já tinha essa demanda ou não? Não, aí que foi o problema. Você viu que lá na frente ia precisar, mas ainda sem ter os clientes. Você tocou no cerne do problema. Porque o que acontece? Eu já tinha alguma noção de gestão, cara, mas nunca tinha estudado. Era tudo da minha cabeça mesmo, empírico aqui. E eu não me preocupei com demanda. Eu falei, cara, eu vou comprar, nós somos bons, né? Assim, a gente tinha uma boa formação, a turma que estava lá eram bons médicos, mas eu simplesmente vi a possibilidade e comprei. E aí veio o grande problema. No primeiro mês que eu tinha que pagar os custos das mensalidades do financiamento, eu lembro que de todos os aparelhos que a gente comprou, somente um se pagava. O resto era prejuízo. Ou seja, eu quebrei. Literalmente eu quebrei. Eu só não tinha terminado de morrer, mas eu tava quebrado. E aí foi o grande estresse que eu tive na minha vida, que eu falei, cara, e agora? E aí eu não conseguia nem saber o tamanho do meu buraco. Por quê? Porque eu não tinha indicadores para saber o que estava acontecendo. Né? Na época, tinha como mensurar. Porque na época os softwares de saúde, ou eles eram muito caros dos hospitais, ou não tinha software para clínica pequena completos, vamos dizer assim. Tinha agenda e prontuário. O básico ali, né? Que isso não trazia os números que eu precisava. E aí eu procurei, não achei. E aí tinha um amigo meu da época de adolescência, não estudou comigo, mas era amigo meu de sair e tal. Nós ficamos amigos aí por amigos em comuns, que hoje é meu sócio em outra empresa. E ele já mexia, já trabalhava com tecnologia em saúde, ele era consultor na área da saúde para operador de plano de saúde e tal. Eu falei com ele, cara, você consegue me ajudar? Ele falou, cara, consigo, mas a gente precisa construir um software para isso, e isso custa dinheiro. Eu falei, cara, não tem dinheiro. Mas ele comprou minha ideia, comprou meu boi. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, você entra com o seu conhecimento, o Smart Money, nesse primeiro momento, a gente pega o valuation hoje disso e a gente constrói isso junto e você vai pagando aos poucos com o valuation de hoje. Eu acredito que esse negócio possa crescer. Ele comprou meu boi. Assim fizemos, eu entrei com a inteligência médica ali, né, de gestão de dia a dia, ele entrou com conhecimento de tecnologia. Nós montamos uma ferramenta que eu consegui ter os indicadores. E aí eu conseguia saber o tamanho do meu buraco, que era a demanda que eu precisava para cada aparelho, quantos médicos, quantas consultas eu teria que ter para naturalmente gerar demanda para cada aparelho, quantidade de indicações. E qual foi o problema que eu vi? Mesmo que se eu atendesse 24 horas no que a gente tinha de estrutura ali de consulta, a gente ia continuar no prejuízo. A conta não ia fechar, né? Não ia fechar. Eu falei, eu não tenho dinheiro para expandir, então eu preciso fazer o quê? Gerar uma demanda externa. E aí, na época, eu consegui um amigo que trabalhava no laboratório, ele me passou contato de vários, uns 500 médicos, não lembro, tô chutando aqui. E que eu falei, cara,
quase ninguém tem clínica. Então, existem pessoas que atendem que podem trazer essa demanda para mim. E para minha sorte, na época, eu já era um pouco conhecido porque eu era professor no Hilton Rocha, que é um hospital aqui em Belo Horizonte de oftalmologia muito forte. Eu era professor do departamento de glaucoma já, então eu já tinha um nome. Então, eu falo que na época eu não tinha o WhatsApp ainda funcionando como funciona hoje. Era ligação mesmo. Boca a boca ali. Tudo. E eu trabalhando muito, né, para diminuir, para minimizar os danos, pagar né? Os custos, para minimizar o dano, porque se eu não trabalhasse pouco, o buraco era maior. Nossa. E aí, com isso, final de semana eu ligava ali para 30, 50 médicos para captar médicos e oferecia para eles uma parceria que é o seguinte, eu falo assim, cara, você manda seus pacientes para quem hoje? Ah, não, eu mando e eles voltam para você? Ah, normalmente não. Eu falei, vamos fazer o seguinte, aquilo que você não faz, manda lá para a clínica, eu tenho especialista em todas as áreas e o paciente vai resolver o problema dele pontual e vai voltar para você. Você não perde seu cliente, eu resolvo meu problema, a gente faz um ganha-ganha. E se você quiser usar meu maquinário, isso é um modelo de negócio que não tinha na época, você vai pagar só a hotelaria daquele aparelho. Então fica bom para todo mundo, porque se tá ruim para mim comprar, imagina para você que é sozinho. E aí, com isso, eu captei de cara uns 20 e poucos médicos. Foi criando corpo ali. Foi criando corpo, mas foi suficiente para que 1 ano e meio, 2 anos depois, eu saísse de um déficit para equilibrar as contas de novo e começar a crescer. E essa gestão aí já estava funcionando ou estava ainda dando pequenos passos, né? Você fala a gestão que você diz o que? Da operação do sistema. Na verdade, já estava funcionando, mas eu tinha resolvido a princípio um problema para mim. Só que o que aconteceu? A gente, né, eu tenho um network muito forte aqui de um time de futebol de médicos. A gente deve ser mais de 50 médicos lá dentro. E aí, você, no futebol, conversa com outro, os problemas, eles são incomuns, né? De quem tem clínicas. E aí eu comecei a vender meu software para os amigos. De outras especialidades, também, que estava com essa demanda ali. E que tinha uma dor parecida. Dor, né? E aí eu vi uma brecha no mercado. E aí foi aí que nasceu o Saúde Agora, né? Que é um software de gestão tanto para a clínica quanto para os hospitais. Então, e a gente tem know-how hoje tanto para a clínica e hospital, tanto para a parte da assistência quanto para a parte das operadoras de plano de saúde. Então, tem software para operadora, para consultório, para clínica, para hospital, para o médico que só quer fazer telemedicina de casa, né? Um médico que só quer prescrever, a gente tem prescritor digital. Então, assim, a gente reúne várias ferramentas para atender todas as pontas da saúde, mas nasceu de uma dor. Nasceu de uma dor, né? Nasceu de uma dor. Show de bola. E o Saúde Agora, para quem não sabe, é um dos nossos patrocinadores aqui do Jaleco Inspirador. Saúde Agora, ele é a solução completa para a sua gestão, né? A gestão da sua clínica, do seu consultório. Então, se você ainda utiliza a agenda de papel ou Excel, isso é coisa do passado. Justamente como o Dr. Charles falou aqui, é uma ferramenta que vem para ajudar você a entender melhor do seu negócio e equilibrar esse prato de CNPJ e CPF. Hoje o Saúde Agora tem prontuário digital, né, doutor? Fala um pouco aí de Saúde Agora aí. O Saúde Agora, eu falo que assim, o nosso diferencial de mercado, porque hoje tem vários softwares, né? É que a gente faz sob demanda. Claro, né? Para aquele cliente muito pequeno, ele é um produto de prateleira, óbvio, né? Porque a gente não tem como personalizar. Mas assim, para um cliente acima de 5 logins, por exemplo, o nosso diferencial é o quê? Entregar para aquele médico, para aquela jornada específica dele, um software específico para ele. Se você for no Saúde Agora, em cliente, especialidade diferente, tamanho diferente, você vai achar que são softwares diferentes. Porque dentro da saúde, até dentro da mesma especialidade, a jornada daquela clínica e do paciente daquela clínica, eles podem ser muito diferentes. São jornadas diferentes ali. Então, o nosso objetivo é o quê? Automatizar da melhor forma os processos humanos que existem naquelas clínicas. Então, eu tenho essa máxima comigo que muitas vezes o médico ele é desprovido na sua formação de conhecimento não técnico na área da saúde. Aí envolve gestão, né? Envolve administração, envolve contabilidade, envolve marketing, envolve tudo. E isso faz com que o médico, ele normalmente, ele gosta de soluções simples para coisas complexas e acha que um software vai chegar lá e vai resolver o problema dele. Eu falo que o software nada mais é do que automatização de processos humanos. Então, o que a gente tenta fazer para melhorar a vida do nosso cliente pontualmente na dor dele? A gente pega o processo que ele tem e tenta automatizar da melhor forma possível. Isso é uma estratégia de negócio.
A intenção aí é dar mais tempo para o médico fazer o que ele tem que fazer, né? Que é atender o paciente. E a lógica é essa. Aquele trabalho que ele vai ter manual ali e de digitar, às vezes de procurar um receituário, fica tudo dentro de um software que pode fazer esse trabalho por ele, né? E ele tem mais tempo para atender mais pacientes, dar mais atenção ali pro seu paciente. E muito interessante isso aí que você falou, porque, né, eu falo assim, o nosso propósito como médico é cuidar de pessoas. Só que, o que acontece? O médico, ele cuida das pessoas e ele está num ponto que ele está esquecendo de cuidar dele. Então, um das nossas premissas com Saúde Agora é facilitar a vida dele para que ele possa cuidar dele. Entender o jogo dele para que ele, né, tenha mais tempo e também dinheiro para poder cuidar dele, da família dele, das coisas que ele gosta de fazer. E aí, diferentemente do problema que eu tive lá na clínica, que era falta de demanda, no Saúde Agora, o nosso problema não é demanda, né? O nosso problema é o médico usar o sistema da forma correta, por falta de conhecimento em gestão. Né? Então, eu falo o seguinte, eu até falo com o meu time lá, a gente não vende o software quando o cliente compra, a gente vende quando ele usa. Porque hoje a gente está na época dos dados, né? Sim. Então, se o usuário não souber interpretar aqueles dados e colocar em prática, é como se fosse um Fusquinha, uma Ferrari sendo pilotada por um piloto de Fusquinha, né? Tem tantas oportunidades ali dentro de uma gestão, e igual você falou, né? O cara que utiliza por completo, que ele vai entender o que é esse software. E assim, uma coisa que é muito óbvia para mim, né? E eu aprendi na dor lá da clínica, quem não mede não cresce. Então, se você não tem as informações na sua mão, os dados para transformar em informação, você vai tudo no achismo, né? E o achismo, ele costuma não dar certo. Ainda mais que a gente tem que levar em consideração, né? Lembra que eu falei que lá atrás, desde 2008, começou a abrir muitas escolas de medicina? Então, hoje, a cada 10 anos, você dobra o número de médicos. E a nossa população não cresce. Então, ou seja, é a mesma população para ser atendida por um número maior de médicos. Então, naturalmente, hoje a gente tem menos espaço para erro. Eu falo que no passado o médico errava e dava certo. Que ainda tinha muita demanda, né, pouca oferta. Então, para o médico hoje, eu falo que as habilidades que vão fazer você dar certo no futuro não são as técnicas, porque a técnica hoje, o acesso à informação para a técnica é muito fácil. Então, todo mundo tem uma capacidade de ser bom tecnicamente muito grande. Então, eu acredito que o diferencial do futuro vai ser a capacidade que o médico vai ter de gerir, de se posicionar, né, de se comunicar e de saber vender. Show. Para você que tem uma clínica, igual o Dr. Charles falou aqui, acima de 5 médicos, uma clínica maior, a Saúde Agora tem uma demonstração gratuita para você, é só entrar em contato através do telefone 2514 1160, e para essas clínicas aí que fecharem, vai ganhar também aqui com a gente aqui uma entrevista pelo Jaleco Inspirador para contar também um pouco aí como é que está sendo essa jornada aí com o Saúde Agora. Pensando em gestão, Dr. Charles, que agora você saiu um pouco dessa parte, né, de atendendo ali o paciente tudo, e foi ajudar os médicos na gestão, principalmente com o Saúde Agora, mas ainda, como você falou, você é um visionário, né? Vamos falar um pouco de gestão aí. O que você acha que falta nesses médicos aí de hoje com relação à gestão? Tiago, na verdade, eu ainda atuo como médico, porque eu gosto, sabe, assim, é uma coisa que eu faço com prazer, mas claro, hoje eu atendo dentro do mundo ideal para mim, né, então eu atendo só pela manhã como médico e na parte da tarde eu tô por conta da empresa, pelo Saúde Agora de gestão. Então, como eu estava falando, né, a dor que eu sentia como dono de empresa de software não era demanda, era a incapacidade do meu cliente médico de usar o meu sistema. E aí a gente chegou até a medir isso alguns anos atrás. E a gente via que mais de 90% dos nossos clientes não usavam 30% das funcionalidades que o software oferecia para ele. E aquilo na minha cabeça era uma coisa muito louca. Eu falava assim, cara, como que o cara tá deixando dinheiro na mesa? E de uma forma muito óbvia. Só que o médico, eu falo que nós médicos somos varejistas, a gente ganha no varejinho da consulta. Então o médico ele tem dificuldade para sair, tirar um tempo de consultório
para aprender gestão, para melhorar os processos da clínica dele, para que lá na frente ele ganhe mais dinheiro. Hoje em dia, o médico está até ouvindo mais, porque a dor está aumentando, porque a quantidade de médico aumenta, né? A lei da oferta e da procura está fazendo com que o médico tenha que dar um passo atrás. Só que ele pensa o seguinte, se eu saio do consultório, eu perco um pouquinho mais. Então é aquele jogo que você está no checkmate ali. Não pode também tirar muito tempo para estudar uma gestão e deixar de atender, então, né? o que eu tinha em mente alguns anos atrás, né? Que eu estou estruturando um novo projeto, né? Que eu já até comentei um pouquinho com você. Nós vamos falar dele a primeira vez que eu estou falando, vamos dizer assim, para fora dos amigos, né? Hoje. Que é o quê? Eu entendi que antes do médico usar as minhas funcionalidades, eu preciso educá-lo. Porque a diferença dele para mim é o quê? É que eu fui educado, eu já fiz MBA em gestão, ou seja, eu montei um software, eu vou para dentro de clínicas de clientes, então assim, eu vivi a gestão. Então eu não posso me comparar com o médico que está só trabalhando na assistência. E aí eu vi o seguinte, cara, o que é que me diferencia deles para eu não deixar esse dinheiro na mesa? É o conhecimento. E aí eu falei, cara, então eu preciso educar esse cara. Então eu comecei a estruturar já há alguns anos, eu comecei a fazer alguns MVPs, que é com a ajuda de parceiros, dar aulas, né, em eventos, congressos, jantares, sobre gestão de carreira médica e de gestão de clínica consultórios. Aí por que de carreira, Thiago? Porque quando eu fui para dentro dos meus clientes, eu vi que o problema dele estava muito antes da clínica, estava dentro de casa. Já iniciava ali antes dele sair de casa ali, né? Sim. Hoje teria, assim, por exemplo, 3 habilidades que um médico teria que ter de gestão, que tem algum, você falaria ali de dica para esses médicos ainda que não tem ou não? Ele tem que saber, ele tem que entender de gestão de fato, sabe? Ele tem que entender ali o que é um fluxo de caixa, um DRE, um valuation, um EBITDA. Ele tem que entender de gestão de fato, mas eu falo assim, ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber se comunicar e ele tem que saber vender, né? Porque vender para médico é um tabu. Né? E todo mundo vende o tempo todo, né, doutor? Às vezes você tem uma ideia e você está vendendo. O médico vende para o paciente aquela forma de tratamento. Você falou uma coisa que é verdade. A gente se vende o tempo todo. Nós estamos aqui nos vendendo. Vendendo o quê? O que a gente faz, vendendo conhecimento de uma... Ou seja, e nós na medicina nós temos várias formas de vender. Eu vendo sem vender. Né? Eu faço, muitas vezes, eu uso técnicas que os pacientes compram de mim, não sou eu que vendo para eles. O que eu faço é o quê? E aí que vai a educação novamente. Eu educo os meus pacientes, eu empodero o meu paciente de conhecimento para que ele tome consciência daquela necessidade que eu conversei com ele. Aí entra na comunicação. Na comunicação. Falou, né? Comunicação, vendas e... comunicação, venda e posicionamento. Eu, inclusive, eu tenho um canal no YouTube bem simplesinho, que eu mesmo gravei dentro de casa na época da pandemia, que eu educo meus pacientes de glaucoma por ali. Como chama o canal? Glaucoma para pacientes. Glaucoma para pacientes, no YouTube. No YouTube. Pessoal? Eu nem divulgo ele é glaucoma para os meus pacientes, mas quem tiver interesse é só entrar lá. E o paciente entende o que é a dor ali do glaucoma. E eu não preciso perder tempo com ele no consultório dando aula para ele. Eu faço um briefing ali e ele vai e assiste as aulas, e aí eu falo, geralmente o paciente de glaucoma é mais velho, eu falo com esse, olha, quando você voltar eu vou te arguir. Quem não lembra da arguição da escola? Arguir, né? Mas o pessoal dos meus pacientes sabe. Né, já sabe. Então isso é uma coisa que se aproxima do paciente, né? E quando você empodera ele de conhecimento, você põe ele na mesma página que você, fica mais fácil vender, você melhora a relação médico-paciente e principalmente quando você trata de doença crônica, igual eu trato glaucoma, eu falo, tá difícil captar paciente, né? Então vamos reter os que a gente tem, né? Então, ao invés de eu preocupar com CAC, que é a aquisição do custo, aquisição de cliente, eu preocupo com a LTV, que é a retenção desse paciente. Para reter mais tempo ali dentro da clínica. Exatamente. E você gerando valor para ele e ele gerando valor para você. Agora, você está dando um passo atrás ali, então, porque software por software todo mundo tem, e se o cara não souber utilizar, não vai adiantar. Então, ele tem que ser educado para entender aquelas informações e como ele vai aplicar aquilo ali. Então, como eu te falei, o software, ele me mostrou um gap de mercado, que é o médico não ter conhecimento de gestão. Então, eu falei, cara, eu vou ter que dar uma volta gigante para que o meu cliente use o meu sistema. Porque se ele não usar meu sistema, ele não vê valor. E se ele não vê valor, eu sou mais um no mercado. Né? Então eu falo assim, eu falo com os meus colaboradores, né, com o meu departamento comercial, o meu departamento de suporte, que o nosso indicador mais importante aqui é o churn zero. Né? O que é isso? É clientes que deixam de ser clientes.
Né? Então a gente tem nunca trocar vocês a gente outro, tem que buscar o churn zero. Lógico, né? O zero não existe, sempre mas tem assim, que não vai agradar. por motivos pessoais, Sim. né? E tal. Mas assim, a gente tem que buscar isso, né? Só que para isso eu precisava que eles usassem meu sistema. E aí, igual eu falei, quando eu fui fazer, eu fiz uma pesquisa entre os meus próprios clientes, por que eles não usavam, eu cheguei a essa conclusão, que era falta de conhecimento na área de gestão e que eles não viam que eles estavam deixando dinheiro na mesa. Então, assim, né? Então eu comecei a fazer esses MVPs, né? Que essas aulas sobre gestão de carreira, gestão de clínica de consultório e gestão em geral, para mostrar, para tentar levar para eles um conhecimento para eles virarem a chave. Do mindset mesmo. Cara, eu preciso olhar para isso. Isso é o futuro. Né? Isso é o presente, mas na cabeça deles é o futuro, porque eles não fazem isso ainda. Não fazem ainda. E aí eu comecei a ter um bom retorno disso. Né? Alguns laboratórios até começaram a me chamar e contratar para virar speaker dessa parte de gestão deles. Né? Laboratório de medicamento mesmo, para estreitar a relação com o médico, gerar valor para o médico de uma forma indireta. Né? Olha para você ver, até os laboratórios já estão indo para o lado de não só oferecer o produto que eles vendem para o cliente, mas estreitar o relacionamento. Você vê que o conceito de comunidade, de relacionamento, ele tem ficado cada vez mais forte. E a nossa ideia é essa. E aí, com isso, eu tive uma ideia de fazer o quê? Cara, eu preciso educar. E eu preciso também ter um serviço integrado, que é o quê? Hoje em dia, um cliente meu fala assim, Charles, conversa com o meu marketing, eu preciso dessas informações aqui. Aí eu vou lá e levo 2 semanas para conseguir falar com o marketing do cara. Quando eu consigo falar, o cara acha que eu tô ali para auditar ele. Então fica aquela situação... Fiscalizar o trabalho do marketing. Aí o cara fica moroso, aquele relacionamento. E o que acontece? Ou a gente não entrega aquela sinergia que precisa das áreas para o nosso cliente, ou às vezes isso fica moroso a ponto do cliente estar perdendo tempo, perdendo dinheiro. Né? Então eu falei, cara, se eu tiver todas os serviços integrados e educação integrada no mesmo lugar, eu vou conseguir levar para esse médico toda a jornada de gestão que ele precisa de uma forma simples, ágil e no mesmo lugar. Ele não vai precisar terceirizar essa cobrança, ele mesmo pode fazer se ele tiver tudo ali num lugar só. Né? Ele vai consumir tudo num lugar só, vai ficar mais fácil para ele dentro de uma metodologia única, que é o que eu acho. Dentro dessa pesquisa que você vê no dia a dia, quais são as principais dores? É no financeiro, é no atendimento? Não, é um geralzão. Cara, na verdade, depende da maturidade da clínica e da maturidade que o médico está dentro da jornada dele. E cada um é um momento, né? muito específico. Então, assim, o que eu posso falar que hoje o médico ele tem que estar rodando muito bem primeiro, tem que ter o conhecimento. Então, a gente está criando aí como se fosse não vou dizer essa palavra, mas como se fosse uma formação de médicos gestores, tá? Através de uma plataforma que nós estamos criando, que dentro desse grupo, aí agora eu vou falar o nome, né? A empresa vai chamar Cubo Médico. Por que Cubo Médico? Porque existe o cubo mágico, né? Aquele cubo que a gente, né, tem que colocar as cores todas do mesmo lado. E por que eu cheguei no cubo? Por que eu trouxe o cubo, né? O objeto cubo para o jogo? Porque no cubo, para você resolver um lado, você tem que resolver os outros. Então, por isso que eu estou te falando que a gestão não depende de um fator só. Você tem que estar integrando todos os fatores que envolvem a gestão de forma integrada. Então, para chegar no resultado final ali, igual o cubo mágico mesmo, cada lado com a sua cor correta. Se resolver um outro, vai ficar atrapalhado. Exatamente. Né? Então, e o que a gente entende que é o básico que o médico tem que ter hoje? Ele tem que ter um marketing forte. Né? Ele tem que ter um jurídico forte, ele tem que ter um contábil forte, ele tem que ter uma consultoria de processos forte, ou seja, ele tem que ter os processos muito bem feitos, né? De toda a jornada dele, do paciente, dos colaboradores, para que ele possa o quê? Ter o software, que para automatizar fazer esses processos. Tudo aí, né? Exatamente. E também a parte da educação. Então, nós vamos ter todas esses serviços dentro do cubo médico.
né? Então, um lado do cubo é educação, o outro lado do cubo é a parte de processo, finanças, o outro lado é o contábil jurídico, né? O outro lado é o marketing, o outro lado é a tecnologia. Essa educação, então, que é o passo atrás que você está dando, é o cubo médico vai fazer para depois ele chegar e ter, com todas essas informações, ele ter uma rentabilidade maior e um tempo maior para atender seu paciente. Na verdade, olha para você ver, né? como é que eu falo que toda grande coisa que a gente faz, ela vem de uma grande dor, né? Por que eu comecei a olhar para isso? Porque o meu cliente não estava usando meu software. Só que eu percebi que, porque eu sou um médico enviesado, eu sou um médico que estudou gestão. E qual o percentual de médicos que estuda gestão hoje? Talvez 1% é muito. Dentro de cada especialidade deve tirar 1 ou 2 no máximo. Exato. Ali, né? Então, assim, eu não poderia me colocar como parâmetro, e eu me colocava como parâmetro. Eu imaginava que todos os médicos faziam o que eu fazia. Você partir do princípio que todo mundo já tinha que ter essa noção de gestão. Exatamente. Ali, né? Então, aí olha o buraco que eu percebi, né? Isso eu tô falando aí 2017, 2018, que eu comecei a pensar sobre isso. Né? Comecei, pra você ver como é difícil você maturar essas ideias, né? Outra coisa que eu falo, né? Nada grande acontece rápido. Né? Todo grande negócio, todo grande valor que você gera para a sociedade, ele leva tempo. E aí, só que às vezes a ponta do iceberg aparece de uma hora para outra. Né? E aí a pessoa, aí quem tá vendo de fora fala, caramba, ele achou uma bala de prata. Não existe bala de prata. Quer dizer, em raras exceções vão existir uma bala de prata. Mas assim, mas voltando no assunto do cubo, né? Então assim, eu vi um gap, né? E hoje eu percebo que, eu falo que na vida, valor é o quê? Você gera valor na vida das pessoas, dos seus clientes, ou no cliente do seu cliente, que no caso é o paciente, né? Então, hoje eu consigo, com o cubo, gerar muito mais valor para o meu cliente, né? O meu core business é o software, mas hoje eu consigo gerar muito mais valor para o meu cliente do que só com software. Porque eu fui atrás... Por si é só a ferramenta, né? O valor tá em volta nele. Tá no todo. Tá no todo. Né? Se ele não usa a ferramenta, ele não vê o valor. Se ele não vê o valor, ele não tem o valor gerado nem para ele, nem para o cliente dele, que é o paciente. E precisa de energia para isso, né, doutor? Para isso, senhora, a gente tem aí um dos nossos apoiadores aí, o Zirvit Multimax. Zirvit Multimax, ele é um suplemento alimentar polivitamínico de A a Z, também com a sinergia dos aminoácidos. Então, único aí no mercado com 7 aminoácidos, principalmente paciente mais idoso, ele tem aqueles casos de sarcopenia, com a perda da massa muscular. Hoje nós temos aí a opção do Zirvit Multimax nas principais redes, conta com cafeína também. Não deixe de procurar um médico, né, para indicação, a gente sempre deixa esse recado aqui, mas tem essa opção aí. Esse aqui eu trouxe para você, viu, doutor? É o kit aí. Você falou que tem um time de futebol aí, vai ser muito bom a energia aí para você aí, ter esse equilíbrio máximo aí. Eu falo o seguinte, depois dos 40, jogar bola, a gente precisa de ajudinha. Obrigado aí, Thiago. Com esse mundo tecnológico aí, como é que tá a IA? Como é que você vê a IA dentro da medicina? Cara, não só dentro da medicina, mas assim... Eu falo o seguinte, a IA hoje já está no hype, né? Assim, ela é o que é falado, todo mundo quer IA. Eu entendo que a IA é uma ferramenta, sabe? Eu olho para a IA como eu olho a chegada da internet, por exemplo. Né? As pessoas hoje estão com medo, a IA vai substituir o humano. Cara, eu não entendo assim. Né? Eu lá, eu como trabalho com tecnologia, a gente já tem algumas ferramentas de IA e tem algumas que eu nem uso. Por quê? Porque elas ainda dependem de ajustes com humanos e os meus humanos ainda não estão alinhados tão bem com elas para usabilidade no dia a dia. Mas assim, cara, a IA ela vai facilitar o jogo de todo mundo. Só que eu brinco o seguinte, né? Como qualquer coisa, daqui a pouco ela também vira commodity, todo mundo vai ter. Né? Vai virar normal para todo mundo. Ela vai virar um serviço excelente, mas que todo mundo vai usar. Né? Hoje, para quem usa, para quem já está mais avançado em IA, né? Eu fiz alguns cursos de IA esse ano, já tinha feito um ano passado. A gente acaba alguma coisa ou outra, eu falo assim, né? Bebendo água limpa porque chega primeiro. Mas assim, muitos médicos me procuram, Chaz, IA, quer IA. Não sabe nem pra quê. Só quer, né? Que tá no hype ali. Porque tá no hype. Mas eu falo assim, cara, a IA, ela vai te ajudar muito, mas para aquele cara que tem os processos bem definidos
E aí você vai testando a IA em algum momento da jornada sua. Ele vai entender como que aquilo vai ser importante para ele, que ferramenta ele vai usar. Por exemplo, em ferramentas, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo prático dentro de uma clínica, da parte burocrática interna. Hoje lá, para você fazer o faturamento do padrão TIS, né, as glosas, o controle de glosas e tudo, você já tem ferramentas de IA para automatizar os processos que você tinha um funcionário para fazer. Repasse, tudo ali. Essas coisas todas a IA consegue te ajudar muito. Mas eu falo que os médicos, sabe o que os médicos só querem hoje? Como que a IA vai botar paciente dentro do consultório dele. Né? Essa IA, por exemplo, eu acho que ela funciona já bem para alguns nichos muito específicos, que é aquele nicho, por exemplo, que o cara só atende particular e presta 2, 3 serviços. Uma dor muito específica ali, muito grande, tem uma demanda grande ali também. Não, e eu falo que seja particular e que ele preste 2, 3 serviços, ou seja, que ele tem 2, 3 produtos. Por quê? Porque pensa comigo aqui, se você atende 50 planos de saúde, aí tem plano de saúde, por exemplo, que você tem que pegar uma guia prévia. Aí dentro do plano de saúde você tem vários tipos de plano. Tem aquela burocracia do plano ali dentro, né? Então, imagina você automatizar isso para que o paciente, ele muitas vezes, o paciente vai à sua clínica marcado pela IA, chegou lá e não pegou a guia. Aí perde um tempo, até perde a consulta. Não, perde a consulta, ele perde a consulta, o médico fica sem a consulta, o paciente fica chateado com a clínica, com razão, e vira um anti-marketing. Né? Então, assim, a gente tem que se preparar para usar a IA. A IA, ela de uma forma assim, né, de uso genérico, ela é muito boa, assim, para qualquer um usar, para criar prompts, para criar agentes, né? Mas eu acredito que o grande valor da IA, ela vai estar na hora que você, dentro da sua jornada, estiver pronto para automatizar coisas pontuais e testar de leve para que ela não traga problemas antes de trazer o valor. Que é o que a gente acabou de falar. Pode trazer mais problemas, né? Não. Igual você falou, tem muito médico que acha que a IA vai trazer pacientes. E um dos nossos apoiadores aqui é a agência criativa, né? Que ela faz justamente esse trabalho. Hoje, como é que está a sua presença digital aí no consultório? Se o paciente digita o nome seu na internet, ele vai te encontrar? E se ele te encontrar, ele vai chegar no seu endereço, vai chegar no seu WhatsApp? Para isso, a gente tem a agência criativa aí. Quem tiver interesse, né, para você não ser mais invisível na internet, você que é médico, entrar em contato aí através do telefone aí com o Thales, né, 319-9695-7348. Então, você vai ter aí todo esse suporte, vai ter toda essa análise aí da sua presença digital para ter uma melhor presença e assim conseguir atrair mais pacientes de uma forma mais correta, coisa que a IA não vai fazer para você. E é isso, né, doutor? E para entrar no cubo médico, como é que vai ser aí? O médico hoje tem interesse em aprender tudo isso, tá conhecendo um pouco de gestão, um pouco desse mercado? Como é que vai ser esse processo? Então vamos lá, essa pergunta ela é bem interessante pelo seguinte, a nossa ideia, né, o Cubo Médico, ele provavelmente vai ser lançado oficialmente para contratação a partir de, acho que março, eu acredito. Né, nós estamos em fase de estruturação, eu contratei uma consultoria específica para isso, e nós estamos em fase final de definir isso. A ideia é criar uma esteira de produtos porque nós vamos ter médicos em maturidades completamente distintas. Cada um com uma demanda diferente. Cada um com uma demanda diferente e no momento diferente conhecimento de gestão. Então a gente vai ter lá desde livros, e-books físicos, né, com linguagens bem fáceis para aquele cara que está sendo introduzido na gestão, né, é o que eu fiz lá atrás, há 15 anos atrás. Vamos ter cursos também online para vários níveis e o legal é que a nossa ideia, dentro da própria plataforma, a gente conseguir tentar medir que momento que esse médico está. Tá? Para o quê? Oferecer para eles, tanto para ele quanto o serviço dele, ou seja, o consultório dele, as melhores soluções, tanto de conhecimento, né, da parte do Cubo Médico Educação, quanto de serviços, e a gente está ali como um apoio, né? A nossa ideia ali de comunidade é usar a expertise nossa e de todos os prestadores de serviços que estão com a gente, e assim, Chas, como que você escolheu esses prestadores? Eu consumi eles.
Você foi usuário dos caras. Eu fui usuário. Né? Todos eles, né? Eu fui usuário deles. Então, eu confio no trabalho deles. Eu falo que, assim, eles têm uma forma de pensar parecida com a minha, né? Então, a gente criou uma metodologia específica de gestão. Então, a nossa ideia é perpetuar um modelo que a gente já validou, né? De gestão, só que eu falo que a grande dificuldade, o grande desafio é colocar todo mundo na mesma página do conhecimento, né? Então, eu falo que o desafio maior do Cubo Médico vai ser o quê? Foi na sua pergunta, como cada médico, dentro do momento que ele vive, como que ele vai ser introduzido dentro da jornada da esteira de produtos. Às vezes ele tá bom no financeiro, mas o contábil nem tanto, então ele não precisa absorver o que é de financeiro, né? E muitos não precisam estar precisando consumir para entrar. Eu falo que, assim, um estudante de medicina, a gente vai ter produto para ele. Por quê? Porque o conhecimento não tem hora para vir. Né? E eu falo, gestão em saúde hoje, quanto antes você tiver o conhecimento, melhor. Eu falo que a vida não é ser perfeito, mas você tem que passar à frente do seu concorrente. Então, quanto antes você adquirir um conhecimento que ele vai mudar a jornada sua como médico, como um empreendedor na saúde, nós médicos somos empreendedores e temos que ser, né? Quanto antes, melhor. Então, a nossa ideia é ter produtos e serviços desde o cara que já está ali na faculdade, até mesmo um hospital que tem uma demanda muito específica, às vezes precisa de uma consultoria para um detalhe ali do estoque, um detalhe ali, ele está vendo que o estoque dele pode ser melhor automatizado, ou que o faturamento dele, o controle de glosa não está tão bem, ou que o NPS dele mostrou que a recepção dele, os pacientes não estão ficando tão satisfeitos, que o CRM dele, o relacionamento dele com o cliente no pós-venda não está tão bom. Então aí nós já estamos falando de dores muito específicas. Nós também vamos ter serviços para esses caras. Esse cara talvez não vai precisar consumir conhecimento, mas às vezes ele vai precisar consumir uma consultoria de processo pontual para aquilo. Que é o que vai fazer a diferença aí para os médicos de hoje, né? Porque técnico por técnico está tudo muito equilibrado, como você falou. Então, no detalhe ali, o médico que tiver um diferencial de atendimento, no geral como um todo, ele se destaca ali com relação aos outros. E existe margem para crescimento nesse ponto muito grande. Por quê? Pouco médico ainda faz gestão. Por mais que já se falem há 10 anos atrás, quando eu ia falar com alguém sobre gestão, eles olhavam para mim como um maluco. Por que esse cara tá falando disso? Né? Isso não existe. Hoje as pessoas já param para escutar. E assim, eu falo que para mim isso é uma vitória, porque eu sempre fui um cara que fomentei o assunto gestão em saúde, né? Então assim, mas existe uma possibilidade de crescimento muito grande. Já na parte técnica não, porque tá todo mundo nivelado muito alto. Já na parte da gestão, na saúde ainda a gente está nivelando muito baixo. Eu até falo para o pessoal, né? Se eu for para dentro, às vezes você assim, pega outros nichos de mercado que eu converso com amigos que fazem trabalho parecido com o meu em outros nichos, fala, Chaz, eu vou para dentro de um banco fazer uma consultoria, se eu faço uma melhoria de 1%, eu saio super feliz. Cara, para eu gerar uma melhoria de 10%, 20% ali no faturamento do meu cliente médico, é muito fácil. Por quê? Tem muita possibilidade. E diferente dos grandes gurus aí da internet que falam sobre gestão médica, aqui Dr. Charles é médico falando para médico, né? Totalmente diferente, né, doutor? Cara, isso faz muita diferença, porque eu vivi isso tudo. Você sentiu toda... Né? Você conhece o processo todo, né? Também. Foi igual quando eu falei no início da nossa conversa aqui, né? Eu fui um médico que empreendi errado, né? Fui no meu instinto, fui no meu ego, né? Porque no ego, né? Assim, eu comprei eu comprei os aparelhos porque eu, Charles, queria ter, né? Então eu vou até dar uma outra dica aqui agora, que é o seguinte: na clínica é diferente da sua vida pessoal. Se na sua vida pessoal você quiser consumir uma Ferrari, se tiver dinheiro comprar uma Ferrari, porque você quer ter uma Ferrari, cara, tá tudo bem. Agora, na sua clínica, eu falo, onde você ganha o pão, tudo tem que estar na ponta do lápis, aquilo tem que ser viável. E na época, porque eu falo que nós médicos, a gente compra muito no ego. Às vezes chega lá um vendedor de aparelho e fala assim, cara, compra esse último geração, você vai ser o único da sua cidade que vai ter. E você acaba comprando no ego.
se ilude ali, né? Achando não, que vai... você compra no ego. Você tá comprando aquilo sem saber se aquilo ali, qual o tempo que você vai ter o payback, em quanto tempo você vai pagar aquilo ali, em quanto tempo aquilo vai te dar. Sem planejamento vai te nenhum. dar sem planejamento nenhum. E os vendedores sabem disso, sabem que o médico, ele é pego no ego. Ou então ele fala assim com você, ó, seu concorrente comprou. Você vai ficar para trás, né? Você vai ficar para trás. Então, assim, eu falo que o fato de eu ter vivido isso tudo, né? Comprei errado, tive a dor, e da dor que eu fui para gestão. Né? Então, eu como médico aqui, o meu trabalho é fazer com que o meu cliente cresça sem a dor que eu tive. E crescer sem ter a dor é muito mais fácil. A gente está encaminhando para o final aqui. Como é que você equilibra essa parte aí da medicina e os negócios ali? Como é que você faz isso? Vamos lá. Eu hoje ainda, né? Eu não sei, o povo me pergunta assim, mas você vai ficar o resto da vida trabalhando com assistência, né? Eu trabalho no consultório. Cara, se eu puder, sim, porque eu amo trabalhar com glaucoma, né? Eu gosto muito de operar catarata, que é o que eu faço hoje. Então, como que eu construí a minha jornada? E eu falo que eu tenho uma ótima qualidade de vida, né? Assim, eu falo que no final das contas, tudo é para você ter uma qualidade de vida. Lembra lá atrás, quando eu não quis ser intensivista ali, que é médio de porta de hospital também, que era, né? Foi porque eu queria ter qualidade de vida. Eu quero ter tempo para quê? Para fazer atividade física, para ter saúde, para jogar meu futebol, né? Então, no final das contas, eu preciso ter qualidade de vida. E como que igual você perguntou aí, como eu consigo botar na balança tudo? Hoje em dia eu trabalho com medicina de manhã, né? Na segunda-feira, por exemplo, hoje é segunda, eu estou aqui porque meus alunos estão de férias, né? Na residência. Então, às segundas-feiras eu dou aula, terça, quinta e sexta eu estou no consultório e quarta de manhã eu opero. E aí na parte da tarde eu estou por conta do Saúde Agora, né? O Saúde Agora eu vou sair um pouco do Saúde Agora. Em que sentido? Porque eu era o responsável pelo produto. Então a parte de produto ela hoje está toda pronta e eu também a gente fala que eu sou CVO, o visionário, desse estrategista. Então a parte de estratégia está pronta e eu coloquei uma pessoa no meu lugar para fazer essa parte. Então agora, né, eu vou continuar no Saúde Agora, com a parte mais do conselho mesmo. Eu vou estar dentro do conselho que se reúne ali a cada 15 dias mais ou menos, mas o meu braçal mesmo agora vai pro Cubo Médico. E o que você diria ali para aquele garotinho lá que estava lá em Valadares, o Charlito, né, que era o apelido? Charloca, hoje, como é que tá hoje ali? Cara, eu vou te falar assim, eu fui um privilegiado, né, porque apesar de eu ter errado muito, né, eu tô muito feliz onde eu cheguei, e mais do que onde cheguei, com a vida que eu levo, né, então assim, eu tô muito feliz com a vida que eu levo, então eu me acho um cara de sucesso, sem demagogia nenhuma, não porque você tem empresa, tal, você compra o que você quer, faz o que você quer. Não é por isso, não. É porque minha vida é boa. Né? E assim, e aí eu falando hoje pros garotinhos, pros Charles, né, de hoje, cara, você tem que botar na sua cabeça que você precisa ser feliz, né? Então, assim, lá no Cubo Médico também nós vamos falar disso, né? Eu já construí dentro da minha jornada, desde que eu era aquele garotinho, vamos botar assim, características e habilidades que eu tive que adquirir para chegar onde eu cheguei e para continuar crescendo, né? Meu pai fala o seguinte: o sucesso ele depende só de duas coisas: trabalhar muito e ajudar os outros. Então é o seguinte, se você trabalha muito ajudando os outros, então assim, o que eu falei com você aqui em todo momento? As minhas grandes dores, a primeira grande dor foi minha. Então eu me ajudei. A segunda grande dor, que era o software, a gestão dos meus clientes, eu estou gerando valor para o meu cliente. Então assim, se você está gerando valor para alguém, ou seja, ajudando alguém trabalhando, não tem como você não ter sucesso. Não tem como, né? E fazendo aquilo que você gosta, obviamente. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado, né? E faz bem, a gente acorda bem, né? Cara, eu falo assim, é impressionante o tanto de pessoas hoje que facilitam a minha vida. Né? E normalmente, em algum momento, eu ajudei eles no passado, ou direto ou indiretamente. Então eu falo assim, eu falo que o mecanismo da gratidão, ele tem uma força tão grande, igual a lei da gravidade. A gente não para pensar nisso. Então assim, você está ajudando a pessoa, ele, cara, às vezes me manda mensagem no Instagram, né, no meu Instagram de gestão lá, pessoas que eu não conheço. Ontem mesmo mandou uma menina lá, Chás, eu poderia te acompanhar no consultório e tal, não sei o quê. Aí eu fiz a pergunta assim, o que você quer exatamente?
Aí eu vi que o ideal para ela não era me acompanhar no consultório. Aí eu fiz um meio de campo para ela acompanhar o serviço do Hilton Rocha, que ia estar lá ela ia ter muito mais valor para ela. E ela ficou super feliz. Eu tenho certeza que se essa menina futuro tiver a oportunidade de me ajudar, ela vai me ajudar. Legal demais, né? Não é simples assim. Bom, doutor, agradecer, tá? Obrigado pela presença. Eu que agradeço aí a oportunidade. Como é que a gente encontra você aí hoje? Através do Instagram, né, doutor? Tiago, eu tenho 2 Instagrams, né? O Dr. Charles Petruccelli Oftalmo, né? Se tiver alguém aqui assistindo, queira ser meu paciente, que tenha glaucoma ou catarata, eu estou à disposição, né? Pelo meu Instagram, ou no Google você também consegue me achar, tanto a minha clínica, né? Tanto o nosso contato lá. E para os médicos, né? Estudantes de medicina que quiserem não só me contatar para me contratar, mas lá no nosso Instagram de gestão, que é o Dr. Charles HubMed, a gente tem muito conteúdo lá, né, que podem gerar valor na vida de vocês, gratuitos, né, é só rolar lá o feed lá, que vocês vão ver, eu falo de muita coisa que a gente conversou aqui, e de muitas outras coisas que eu já tive feedbacks de colegas, que eles falam assim, Chá, você falou uma coisa ali, uma bobagem que mudou o que eu fiz em termos de tomada de decisão. Então, assim, né, tá aí o convite aí para nos encontrar, nos contatar também. DR Charles HubMed, né, para os médicos, e DR Charles Petruccelli Oftalmo para os pacientes aí. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, que nos acompanharam até agora, seja por áudio, seja por vídeo, seja você que está aí no trânsito, na academia ou numa caminhada, escutando esse bate-papo. E a sua história também tem o poder de inspirar as pessoas. Quando você compartilha a sua história de forma autêntica, como hoje foi aqui a do Dr. Charles, né? Você fala sobre os desafios, as vitórias, a parte humana mesmo. Você toca as pessoas que você nunca imaginou tocar. Os pacientes vão encontrar coragem e os residentes encontram inspiração aí, né? E os colegas encontram justamente aí essa comunidade aqui, uma comunidade aí que o Cubo Médico vai trazer para vocês. Se você tem uma história de algum médico, se você é médico, gostaria de contar a sua história, entre em contato com a gente aqui através do Instagram, @jalecoinspirador, ou até mesmo aqui através do telefone 319-9550-9688. Vamos criar aí algo extraordinário juntos. Obrigado a todos, até o próximo episódio aí do Jaleco Inspirador.